Seiya de Pégaso será o protagonista do novo filme live action de Cavaleiros do Zodíaco. Ele será interpretado por aquele ator Makenio Arata. E hoje a gente vai trazer 5 curiosidades que talvez você não saiba sobre Cavaleiros do Zodíaco. Meu nome é Fábio e esse é o Extra Nerd. Bora começar! Galera, desde já eu peço pra vocês pra deixar o like já no começo do vídeo, porque se você quiser mais conteúdo assim, se você já conhece o nosso trabalho e você já gosta da gente, e você quer mais conteúdo, deixa um like aí, comenta alguma coisa sobre o Seiya, fala de algum outro personagem que você quer que nós façamos vídeo sobre curiosidades. Então vamos lá, começando com a lista, 5 coisas que talvez você não saiba sobre o personagem Seiya de Pégaso. Seiya de Pégaso tem muitos irmãos. Seiya de Pégaso, ele é um dos 100 órfãos que foram enviados por todo mundo para receber armaduras de bronze, treinar para poder se tornarem cavaleiros e voltar para o Japão com as armaduras de bronze. Capricórnio, você é o primeiro. Capricórnio, você é o primeiro. Mitsumasa Kido, ele viajou durante 3 anos por todo o mundo, fazendo filhos em todos os lugares, em todos os países, para poder ter vários filhos, espalhar a semente dele. Isso antes dele saber quem era a Athena e a função dos cavaleiros. Antes dele ter esse conhecimento, Mitsumasa Kido já tinha viajado por todo o mundo para ter filhos. No momento que ele conhece a Athena, conhece o Aiolos, né, que ele vê ele caído lá com a bebê Athena, Mitsumasa Kido vai até ele e ele entende que é uma mensagem do céu, que é o próprio Deus. Então ele envia os 100 órfãos para treinar e receber armaduras. Ele dá um tratamento péssimo para aquelas crianças. Essa informação foi censurada no mangá. Segunda curiosidade, Seiya de Pégaso não suportava Saori Kido. Até a saga dos Cavaleiros de Prata, o Seiya, ele odiava a Saori por conta daquele tratamento que ela tinha de superioridade, de uma princesinha riquinha, tratando muito mal os órfãos que cresceram com ela, ela sendo neta, sendo chamada de neta do Mitsumasa Kido, porque ele escondia a real identidade dela, que era a Athena encarnada, a Athena em forma humana. Mitsumasa Kido cria muito bem a Saori Kido e ela tinha um ar de superioridade. Inclusive tem aquela cena icônica que está tanto no mangá quanto no anime dela usando o mito Jabu de unicórnio como um cavalo. Ela tenta fazer isso com o Seiya e o Seiya repudia ela e maltrata. Quando o Seiya volta pro Japão com a armadura, ele já cobra a Saori de uma forma bem grosseira. Pegue logo essa espada e me deixe ver a minha irmã. Depois eu lhe darei a armadura de ouro. Ele não suporta ficar nem na presença dela por conta daquela criação de riquinha que ela teve diante deles. Até a saga dos Cavaleiros de Prata, o Seiya simplesmente odiava ela. Essa raiva só vai passar lá pro meio da saga, quando existe até uma cena romântica lá, que tá tanto no mangá quanto no anime. Essa raiva que o Seiya tem é durante toda a Guerra Galáctica, toda a saga dos Cavaleiros Negros e até metade da saga dos Cavaleiros de Prata, onde finalmente a Saori também diz que ela é a deusa Athena. Então ele se vê na responsabilidade de proteger a deusa pela qual eles foram destinados a treinar e lutar e se tornarem seus cavaleiros. Terceira curiosidade, persistência. O Seiya é o cavaleiro da persistência. É aquele cara que apanha, que cai, mas ele levanta pra lutar mais uma vez. Pra começar, é bom dizer que o Seiya nunca foi o mais forte dos 5 protagonistas, os 5 Cavaleiros de Bronze principais. O Seiya não é o mais forte deles. O que diferencia um pouco das obras shounen, onde o protagonista sempre tem que superar todos, ele sempre tem que ser o mais forte, ele sempre tem que vencer o vilão final. Na verdade, em Cavaleiros do Zodíaco não é assim. Essa posição de o cavaleiro mais forte dos 5 protagonistas pertence ao cavaleiro Ikki de Fênix. E todos os 5 cavaleiros que são os protagonistas, eles crescem junto em poder. Eles evoluem junto em poder. O fato de ele ter mais tempo de tela, o fato de ele ter mais interação com a Athena, não justifica o fato de ele ter o seu nome na obra original, que é a Saint Seiya. Ele só tem essa posição por um único motivo. Ele é chamado de o Cavaleiro da Esperança. Ele é aquele cavaleiro que sempre, não importa o quão árdua seja a batalha, o quão impossível. Desde a primeira luta lá na Guerra Galáctica do Seiya com o Shiryu, parecia que o Seiya tinha todas as desvantagens. Ele era mais lento do que o Shiryu de Dragão, ele era mais fraco, ele tinha um golpe mais fraco do que o Shiryu de Dragão, ele tinha uma defesa bem menor do que o Shiryu de Dragão, não conseguia superar a defesa do escudo do dragão. Mas ele monta uma estratégia lá e ele mostra que não importa quantos danos ele receba, não importa o quanto parece que o Seiya vai estar derrotado, ele sempre se supera, ele sempre ganha na persistência. Seiya é o cavaleiro que sempre ganha no cansaço. Então por isso Seiya é o protagonista principal, porque ele é o cavaleiro da persistência. Quarta curiosidade, reencarnação. Seiya de Pégaso é a reencarnação de um personagem que foi mostrado na obra
canônica, a continuação oficial de Cavaleiros do Zodíaco, a obra chamada Next Dimension. Ali é mostrado um cavaleiro que tem a mesma personalidade, mesma aparência que o Seiya. Ele é chamado de Tema de Pegasus. Eu sei que parece o Tema de Pegasus de Lost Canvas, mas não confundam, não é o mesmo personagem. Lost Canvas é uma obra spin-off, uma obra não oficial. E essa confusão existe porque Masami Kurumada, ele escreveu a continuação oficial Next Dimension, ao mesmo tempo ele ajudava no projeto da autora Shiori, de Lost Canvas. E ele emprestou os personagens Alone, Sasha e Tema para que a Shiori colocasse na sua obra. E ele também ajudou todo o início da produção, os primeiros capítulos, todos eles tiveram o auxílio lá do mestre Masami Kurumada. Esses personagens são usados tanto em Next Dimension quanto em Lost Canvas, mas a obra original é o Next Dimension. Se vocês pedirem nos comentários, aqui embaixo a gente vai fazer um vídeo explicando as diferenças entre Lost Canvas e Next Dimension. Tema de Pegasus é um personagem com a mesma aparência, com a mesma personalidade de Seiya de Pegasus, e ele é a encarnação do século XVIII, do mesmo cavaleiro. E ali ele é o melhor amigo do Alone, que seria o receptáculo de Hades. Também não confundir com o Alone de Lost Canvas, que também são personagens diferentes, por mais que eles se pareçam muito. Quando é mostrado no final, lá da saga de Hades, quando o Hades diz que conhece o Seiya de Pegasus de algum lugar, que ele é familiar, é da antiga Guerra Santa, que a encarnação anterior dele, Tema de Pegasus, tinha ferido o Imperador Hades. Curiosidade número 5. Exceção a uma regra. Os meteoros de Pegasus de Seiya, eles consistem em centenas ou milhares de socos, que o cavaleiro dá socos ou chutes, como é mostrado lá na Guerra Galáctica também, que ele luta com o Gek de Urso, e aí ele usa vários chutes em alta velocidade ao ponto das pessoas nem conseguirem enxergar esses chutes meteóricos em alta velocidade, que simplesmente desfazem a armadura do Gek de Urso. Centenas, milhares ou milhões de socos em extrema velocidade, em que eles atingem vários pontos do cavaleiro. Existe uma regra que o Ikki ele fala muitas vezes, essa regra primeiramente é falada pelo Ikki de Fênix, e muitas vezes no anime essa regra vai se repetir, essa frase vai se repetir, é de que o mesmo golpe não funciona com um cavaleiro. Só que os meteoros de Pegasus, eles têm um diferencial que quanto mais vezes o Seiya aplicar esses meteoros, se na primeira vez eles não funcionarem, a segunda vez esses meteoros evoluem para uma velocidade ainda maior. E a quantidade de socos muito maior, devido à velocidade também. A exceção à regra dos meteoros de Pegasus é que esse golpe evolui. Então, se o cara não matar o Seiya logo de cara, o Seiya ele vai evoluindo durante a luta, ficando cada vez mais rápido e com seus meteoros cada vez mais rápidos. Então, se na primeira e na segunda vez o cara evitou os meteoros, na terceira é possível que eles funcionem muito bem. Assim como lá no final das 12 casas contra o Saga de Gêmeos, o Seiya conseguiu atingir os meteoros na velocidade da luz a ponto de começarem a acertar o Saga. Ele sempre vai evoluindo em velocidade, ele sempre vai ficando cada vez mais e mais veloz. Galera, ficamos por aqui, essas são as 5 curiosidades que talvez você não soubesse de Cavaleiros do Zodíaco, essa obra que é muito amada. Estamos muito animados pro filme, mesmo que a gente fique receoso, com o pé atrás, a gente tá preocupado como fã, a gente quer uma obra que nos leve à nostalgia. As cenas que estão sendo vazadas, os trailers estão nos animando, mas também tem nos deixado preocupado também de fugir muito da obra e isso queimar o filme de Cavaleiros do Zodíaco para que a gente não veja mais uma adaptação durante muito tempo. Mas esperamos muito que funcione, estamos muito animados. Galera, eu peço para vocês para deixar um like aqui, que é muito importante para o nosso trabalho. Comenta aí se o Seiya é o seu personagem preferido de Cavaleiros do Zodíaco. Dá uma ideia aí, escreve aí nos comentários sobre qual personagem você quer que a gente fale da próxima vez, as curiosidades que a gente fale. Se a gente esqueceu de alguma outra curiosidade sobre o Seiya de Pegasus, e se você quiser mais 5 curiosidades sobre o Seiya de Pegasus, comenta aí também. Ativa o sininho das notificações, não se esqueça. E vai nesses vídeos aqui do lado, dá uma conferida, que a gente fez com muito carinho. A gente tá falando sobre o trailer de Cavaleiros do Zodíaco, a gente tá falando das cenas vazadas, dos comentários. Valeu!